Fala pessoal, tudo bem com vocês? Américo Moura. E estamos de volta aqui com o nosso estudo sobre a LDB, parte muito significativa em qualquer concurso para educação, tá? E como foi sugerido aqui pela banca, o que a gente deve estudar, nós estamos fazendo isso. Primeiro vídeo, para quem não viu, nós falamos nessas duas primeiras linhas aqui, ó, sobre todas essas leis. Então, tá aparecendo nesse card aqui, ó. Clica lá e vai assistir, depois você volta aqui. Depois nós fizemos um segundo vídeo, que foi essa segunda linha aqui, ó, tá? Para quem não viu, está nesse card aqui também, clica lá e vai assistir. E hoje, né, hoje nós vamos fazer essa linha aqui, ó, tá? Essa terceira linha aqui e vai sobrar mais uma aí para um próximo vídeo, tá, gente? Porque é muita coisa, tá? Então a gente tem que ir aos poucos aqui, até para não cansar muito, né? Então é o seguinte, a VUNESP ela deixa o site aqui com a lei, né? A lei seca inteirinha aí, os 92 artigos, certo? Da LDB, muito importante. E vamos deixar ele aberto ali, outra guia, e vamos pesquisar por cada uma delas. Você é bem-vindo aqui, professora, você é bem-vindo aqui, professor. Se quiser estudar comigo, vem para cá, se inscreve e me dá aí só uma forcinha no like, que é só isso que a gente pede, tá bom? Então vamos lá. Então é o seguinte, vamos formar uma comunidade aqui de estudantes, né, da lei. É um assunto que muita gente acha cansativo, maçante, mas vamos procurar se acostumar com isso, né? Porque é algo importante. Eu sempre eu ia bem nos concursos antigamente na minha disciplina, né? Na minha área, que eu sou professor de história. Então, em história eu arrebentava, praticamente em quase todas as provas gabaritava, mas aí eu ficava ruim na lei. Aí depois eu tive que entender que para mim ser primeiro lugar eu tinha que estudar lei. Aí foi quando eu comecei a alcançar patamares de primeiro lugar em concursos que eu fui fazendo, tá? Então, é uma sugestão que eu dou para vocês aqui, faça como eu. Estuda a lei, você precisa saber disso. Por mais que você seja bom na sua área, você tem que saber a lei, porque cai bastante coisa, tá? Então vamos lá. Vamos abrir aqui a lei para a gente já estudar. Opa, tem que colocar a lei na frente, não vai direto para a calculadora. Lei. Lá, lei complementar. Então tá aqui, ó. Vamos abrir agora. Isso. Então, é da LDB, né? 93, 94, de 20 de dezembro, de 66, 96, quer dizer, vocês já conhecem a lei. Aqui está incluindo os símbolos nacionais como tema transversal, tá, gente? Caput, pega isso aqui, importantíssimo, tá? Ó, incluindo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabelece o quê? Símbolos nacionais como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Então, artigo 32, tá certo? Se a gente for aqui no inciso 6º, está escrito aqui, ó. Aliás, artigo 32, parágrafo 6º. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal no ensino fundamental. Vamos lá, aqui na lei completa, né, da LDB, artigo 32, só para que você entenda. A VUNESP quer que você saiba disso, pode ser que isso caia na prova, pode ser que não, mas é provável que sim ou não, né? A gente não sabe, eles vão pegar, não dá para jogar a LDB inteira, que eles citaram aí no edital, que vai cair na prova, né? Mas isso pode cair, tá, gente? Já foi tema de prova, sim, a questão dos símbolos nacionais. Então vamos lá, artigo 32, parágrafo 6º diz, ó, o estudo sobre os símbolos nacionais, incluindo como tema transversal no ensino fundamental. Ficou claro aí? Então, é isso. Ó. Lá no artigo 33, nós já vimos isso. Ó. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante na formação básica do cidadão e constitui... Lembra que nós estudamos sobre isso? Então, importante, tá? Eles citaram isso também. Só para vocês lembrarem. Que no artigo 32, parágrafo 6º, a LDB diz que o estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal no ensino fundamental. Seguindo em frente, olha como essa foi curtinha, né? Que legal. Se fosse tudo curtinho assim, nós terminávamos rapidex. Mas às vezes é muita coisa, né, gente? Às vezes você
Vamos lá. Aqui, ó. O próximo é curtinho também. Às vezes é muita coisa, às vezes é curtinho. E esse é curto também. Mais uma vez, diz aqui, ó. Para beneficiar a educação à distância, como redução dos custos em meio à comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público. Então, altera, né, a Lei 12.603, de 3 de abril de 2012, altera o inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 80 da Lei da LDB. Então, gente, lá no parágrafo 4º, lá do artigo 80, se a gente for olhar aqui, ó, já que a gente já abriu a LDB, vamos lá, no 80, né, no artigo 80, lá no parágrafo 4º, diz assim, ó, a educação à distância gozará de tratamento diferenciado que incluirá. Aí está dizendo aqui o que incluirá. Curso de transmissão reduzidos em canais comerciais, inciso 2º, concessão de canais de finalidades exclusivamente educativo, inciso 3º, reserva de tempo mínimo ou ônus para o poder público pelos concessionários dos canais comerciais. Muito bem. Isso é uma coisa que a gente viu muito na pandemia, né? O uso desse tipo de mecanismo, né? de recurso. E aqui, ó, está sendo mencionado pela LDB, certo? De acordo com a Lei 12.603, que isso, no artigo 80, no parágrafo 4º, os custos de transmissão reduzidos em canais comerciais, de radiodifusão sonora e de sons e de imagens em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do meio público, certo? Então, é isso. Teve uma pequena mudancinha aqui pelo que a gente está observando. Olha só. Pelo que a gente está observando aqui, está dizendo aqui no parágrafo 4º, ó, a educação à distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá, aí nós vimos aqui, ó, o inciso 1º, houve uma mudança, tá? Tá vendo que antigamente o inciso 1º tinha custo de transmissão reduzidos de canais comerciais, radiodifusão e sonora e os sons de imagens? Muito bem, cuidado para você não cair em pegadinha. Por quê? Mudou. Agora tem o inciso 1º que fala custo de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora, sons de imagem e outros meios. Vamos ver se lá em 2012... Ah, não. Tá igualzinho está aqui em 2012, tá? Então não mudou, realmente, tá? Olha só. Então tá a mesma coisa que está em 2012. É isto mesmo. Então, do jeito que está aqui, estude, grave os cursos. Ó, inciso 1º, ó. Inciso 1º aqui diz exatamente isso, ó. Custos de transmissão reduzidos em canais comerciais, radiodifusão sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante a autorização de concessão ou permissão do poder público. Muito bem, capite isso. Sempre que ele incluirá, tá vendo que ele está falando, ó, ele vai mencionar, se cair uma questão como essa, lá no artigo 80, vai falar sobre o quê? Transmissão. Transmissão do quê? De radiodifusão, sonora, sons, imagens e outros meios de comunicações que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público. Está falando sobre isso, sobre a questão desse domínio online, né? De meio de transmissão, radiodifusão. Inclusive, a gente viu algumas TVs sendo usadas na pandemia, a TV Cultura, teve a programação para o ensino fundamental, ensino médio, ensino infantil, né? A Futura, enfim, foram utilizados, sim. Tá? Aqui no estado de São Paulo, o governo também criou o CMSP, etc. Enfim, é muito importante o artigo aqui que, nesse caso, já foi até na prática utilizado, né? Vamos ver aqui a próxima lei, curtinho. Esse aí foi o artigo 80. Já veio direto, vamos direto ao ponto, vamos ver se é grande. Tomara que não seja grande, né, gente? Nossa, é grande esse. Esse é grande. Misericórdia, cara. E assim, a gente tem que ler a lei.
Porém, é o seguinte, né? Tá falando do quê? Vamos tentar compreender do que se fala aqui no cabeçalho, né? Aqui na parte de cima. Institui, olha só, a Lei 12.608, de 10 de abril de 2012, institui o quê? Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, PNPDEC, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção da Defesa Civil. SINPDEC, Conselho Nacional de Proteção da Defesa Civil, CONDE-PDEC, que autoriza a criação do Sistema de Informações, Monitoramento de Desastres e altera a Lei 12.340, de dezembro de 2010, 10.252, de 10 de julho de 2001, e a Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, a 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, a LDB, né, de dezembro de 96, que dá outras providências. Como citou a LDB, então a gente vai saber o que é isso aqui. Tá falando do quê? Foi uma coisa do vice-presidente da República, hein? Nesse caso aqui. Faço saber ao Congresso Nacional, sanciona a lei e dispõe gerais. Artigo 1º. É desta lei, institui Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. É um negócio complicado, né, cara? Poxa vida. Defesa Civil para educação, enfim, só porque foi citado a LDB aqui, vamos descer aqui na parte inferior, né? Que vai ser citado a LDB, para a gente não ficar muito tempo perdendo lendo essa coisa aí. Aqui, ó, no artigo 29 da LDB, certo? Vamos direto ao ponto, tá, gente? Pra gente não perder o fio da meada, porque não vai cair uma coisa que esteja fora da LDB. Nesse caso, ele pode até citar alguma coisa desse tipo, né, dessas outras leis, mas ele tem que focar na LDB, que é o que trata da educação, certo? Então diz aqui, ó, no parágrafo 4, diz assim: serviço alternativo incluirá treinamento para atuação em áreas atingidas por desastres, em situação de emergência no estado de calamidade, executando de forma integrada como órgão federal responsável pela implantação de ações de proteção à defesa civil. Parágrafo 5º, certo? Parágrafo 5º dessa lei aqui, ó, 8.239 de 91, diz aqui, parágrafo 5º. A União encobiciar dos Estados Federal para execução de treinamento que se refere ao parágrafo 4 desse artigo. Beleza. Agora, entra a nossa parte aqui, ó, a nossa querida LDB. Essas mesmas coisas aí. Artigo 29. Se a gente for aqui no artigo 29, vamos procurar. Artigo 29. Então não vamos mais perder muito tempo, não. Porque se a gente perder tempo, a gente perde espaço. Né? Não pode perder tempo. Tempo é muito importante nessa corrida contra ele mesmo, né? Até chegar o dia da prova, né? Pessoal, então, por isso é importante ir direto ao ponto, sem delongas, sem enrolation. Artigo 29, ó. Diz assim, ó. É artigo 29 mesmo? Vamos ver lá. Artigo 26. Artigo 26. Porque o 29 vai falar da educação infantil na primeira etapa, né? Então, 26. Vamos lá. Nos estabelecimentos do ensino fundamental, ensino médio, públicos e privado, torna-se obrigatório o estudo da história brasileira. Artigo 26A, não, é 26A, América. Tem que ser 26 mesmo. 26, meu filho, ó. Artigo 26. É esse aqui, ó. Exatamente esse daqui. Os currículos... Não, mas não pode ser isso. Porque o Michel Temer que alterou aqui recentemente isso aqui. Os currículos da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio... É comum, não é isso. Ó, não é isso aqui. Artigo 26. Espera aí, vamos voltar aqui para a gente tem que entender o que é isso aqui, ó. Artigo 29 não é. O 26 não é? Ah, sim, Américo. Calma, relaxa. Parágrafo 7.
Parágrafo 7º. A gente tem que ir lá direto, tá vendo, gente? Até a gente entra numa confusão mental aqui, terrível. E diz assim, ó. Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios de proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios. Tá vendo, gente? Interessante, né? Vocês viram que existe uma lei gigante aqui falando sobre a questão ambiental. E ali, quando se trata de educação, foi citado aqui que a educação, ela deve os currículos, né, do ensino fundamental e ensino médio, elas devem incluir o quê? Os princípios da proteção da defesa civil e da educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios. Você tem que guardar toda essa lei que a gente estudou aí, que tem aqui falando sobre esse assunto de defesa civil? Não, mas você precisa saber desse artigo, dessa citação do LDB aqui, tá? Você precisa saber dessa citação aqui, ó. Artigo 26, parágrafo 7º. Beleza? Você tem que saber disso. Os currículos do ensino fundamental e ensino médio devem incluir os princípios de proteção de defesa civil e a educação ambiental de forma integrada nos conteúdos obrigatórios. Então é sério isso aqui não é de brincadeira. Pode cair numa questão desse jeito aí, se você desconhece disso, você vai achar, acho que não tem nada a ver defesa civil com educação, pula essa, né? Não pula, pelo amor do Deus, né? Faz parte sim, tá bom? E aí, ó, recentemente isso aqui, ó, 10 de abril de 2012, aí tem aqui o Michel Temer, o pessoal aí que assinaram essa lei, tá bom? Seguindo em frente, próxima lei, deixa eu ver se é citado, peraí, deixa eu só voltar mais um pouquinho aqui, gente, pra gente matar todas as dúvidas. Ó, na LDB, parece que só é citado isso aqui mesmo, ó, só isso que é citado sobre a LDB. Em nenhum outro momento cita a LDB, somente ali. Então faz sentido você ficar estudando tudo isso aqui? Óbvio que não. Óbvio que não. A LDB só foi citada lá embaixo. Inclusive está aqui no próprio título, no próprio cabeçalho. A gente vê que a LDB, ó, é o último a ser citado aqui. Tá vendo? Ó? A Lei 9.394, tá vendo? E outras providências, certo? Ela foi então citada logo aqui embaixo, ó. Por isso que nós viemos direto ao ponto, parágrafo 7º. Currículo, vou voltar a repetir isso, porque vai que, né? Os currículos de ensino fundamental e ensino médio devem incluir os princípios de proteção, de defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios. Que é isso que os professores geralmente têm que falar, né? Independente da matéria, enfim, ele tem que inserir esse tipo de conteúdo de maneira transversal, né? Vamos lá, próxima lei aqui, tá indo bem, estamos andando bem aqui na terceira linha, né? Estamos indo bem rápido. Próxima lei. Curtinha também, pouca coisa, tá, gente? Ó, artigo 28 e parágrafo único da LDB. Então, se a gente vier aqui, ó, artigo 28, estamos bem próximo dele aqui na lei inteirinha, bem no artigo 28, e vamos ler o que diz no parágrafo único no artigo 28, tá vendo? Artigo 28, certo? Parágrafo único. Diz o seguinte: o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas, será precedido de manifestação de órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria da Educação, análise do diagnóstico do impacto da ação da manifestação da comunidade escolar. Aí, de repente, você vê isso aqui numa questão, você vai falar, impossível, fechamento? Como assim? Não tem negócio de fechamento. A lei sempre fala de
incluir, de criar, enfim. Aí do nada você vê uma questão como essa, você pensa que é fake news. E toma cuidado. Aqui no artigo 28 fala que na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensinos promoverão adaptações necessárias à sua adequação e às peculiaridades da vida rural de cada região, especialmente, inciso 1º, conteúdos curriculares, metodologias apropriadas e reais, necessidades e interesses dos alunos da zona rural, né? Segundo, organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar, as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas. Terceiro, adequação da natureza e do trabalho rural. Aí, no parágrafo único, do nada, você vê isso aqui, ó. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que incluirá e considerará a justificativa apresentada pela Secretaria da Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar, tá certo? Então, do nada, vem um parágrafo como esse, você pode entrar em choque, porque está falando de fechamento, mas está aqui na lei, tá certo? Conforme a gente vê aqui, ó, parágrafo único, o fechamento das escolas de campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo e do respectivo sistema de ensino que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria da Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação da manifestação da comunidade. Então, se cair uma questão como essa, eu acredito que você não vai se estranhar mais, certo? Porque está aqui à luz da escritura da lei. Vamos lá, próxima lei aqui. Estamos até indo rápido. Nós pegamos a manha, gente. Nós começamos meio que lendo de tudo, lendo um monte de coisa. Agora a gente descobriu que não precisa ler de tudo. A gente vai direto ao ponto agora, para não perder mais tempo. Mais uma lei aqui que trata, um assunto bem legal esse aqui, que eu particularmente gosto demais, né? Essa lei aqui de número 13.006, de 26 de junho de 2014, que foi incluído aqui na LDB, a seção do parágrafo 8º, né, artigo 26 dessa lei, diz o seguinte, gente, ó, a exibição de filmes de produção nacional constituirá, eu quero tanto que essa questão caia, eu quero tanto, mas tanto, que eu vou marcar assim um certo com muito prazer. Eu gosto muito dessa lei, porque eu gosto de filme, né, gente? Eu gosto de assistir, entretenimento. E hoje a gente sabe que o cinema ele pode ser usado na educação. E o que diz a lei? No parágrafo 8º do artigo 26. Que a exibição de filmes, de produção de filme, a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola. Sendo, presta atenção, sua exibição obrigatória, tá, gente? Mas como assim é obrigatória? Por no mínimo, guarde isso, 2 horas mensais. Cuidado que eles vão jogar lá 2 horas bimestrais, 2 horas semestrais, 2 horas por ano. Aí vai ficar fácil, você já sabe que é 2 horas por mês. Então você sabe que você tem que passar ao menos um filme por mês, certo? Para os seus alunos. Um filme dura aí em média de 1 hora a 2 horas, certo? Pode passar um pedaço de um documentário, alguma coisa do tipo, mas isso, pela lei, é obrigatório. Eu sei que tem escolas aí que não tem tecnologia, não tem aparato, mas aos poucos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, basicamente as escolas elas foram inseridas TV em quase todas as salas, e quando não tem nas salas, tem uma sala reservada para isso, né? Uma sala de cinema ali, um cinema não, é uma sala onde tem um vídeo, uma coisa para você colocar um filme, né? Então pelo menos 2 horas por mês, é obrigatório isso, tá? Então guarde isso, guarde essa lei, pelo amor de Deus, tá aqui na lei, tá na nossa lei. Vamos para a próxima, porque essa tá simples, né? Filme obrigatório, pelo menos 2 horas por mês. Mas, claro, tem que ser filme nacional, tá, gente? Não é isso? O que diz a lei? A lei diz filme, olha só, de produção o quê?
nacional, tá bom? Então, guarde isso. Toma cuidado que eles podem vir com pegadinha também. Esses caras são ligeiros. Beleza? Próxima lei aqui que vai citar a LDB. A Lei 13.000 de 10 de 26 de julho de 2014, né? Então, aqui, ó, diz aqui, ó. De 8.069, 3 de junho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito importante, né? Uma lei que realmente vai cair alguma coisa sobre ela, nós já estudamos, tá? Quem não viu ainda o vídeo sobre essa lei, eu vou deixar num card aqui, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição, tá? Quem não viu ainda o ECA, exatamente do jeito que a VUNESP está pedindo, eu fiz, tá? Então, se você quiser ver, vai lá ver também. Tá bom? Tá aqui na descrição. Vou deixar na descrição e também aqui no card. Então, vamos lá. No card, eu vou fazer assim para mim lembrar de eu colocar, tá bom? Um abraço. Para estabelecer, vamos lá, tô ficando maluco, um abraço, tô me despedindo aqui, pelo amor de Deus, vai lá. Lei 9.900, aí, o Estatuto do Adolescente, né, o ECA, da Criança e do Adolescente, ele fez o quê? Ao serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos, tratamento cruel, nós vimos isso, né, no ECA. A Lei 9.394, de 20.396, a nossa linda e maravilhosa LDB, diz o seguinte, artigo 18. Diz o seguinte, artigo 18A. Certo? Então vamos lá. Vamos voltar lá no artigo 18A. 18A. O que diz o 18A? Opa, fui demais, gente. É aqui, ó, 18. E tá 18, né? Então tem que ser 18A. Peraí, isso é papelão, né? Porque... Deixa eu ver. 18A? Peraí. Calma aí, gente. Relaxa, porque eu tô tentando entender o que ele tá querendo dizer aqui. Ah, não. Perdão. Isso é importante a gente saber, tá? Eu fui na LDB, mas é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou abrir aqui porque eles têm um link aqui, né? Ó, o 18A, vamos lá. Na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Leis diferentes, né? LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente, são outra coisa. Então vamos lá. 18A diz aqui, ó. 18A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento degradante, como forma de correção, disciplina, educação, qualquer outro pretexto, né? Pelos pais, pelos integrantes da família ampliada e pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas, ou por qualquer pessoa encarregadas de cuidar deles, tratá-los, cuidá-los ou protegê-los. Aí tem uma série de incisos aqui, ó. No parágrafo único diz que, para os fins dessa lei, considera-se que o castigo físico, que é uma ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso de forma de força física à criança e adolescente que resulte em sofrimento físico, lesão, tratamento cruel, degradante, que humilhe, que ameace ou que ridicularize, aqui no C. Certo? Isso aqui, gente, já tá lá, né? Eu já fiz o ECA inteirinho que vai cair no concurso, tá? Isso aqui, inclusive, é uma dos artigos inserido no que a VUNESP indica que a gente estude, por isso que eu li aqui sem nem um problema, tá? Como você pode ver, ó, já vi tudo isso aqui, porque a gente já fez um vídeo, sim, sobre o ECA. Exatamente o que vai cair na prova. Então, voltando aqui, ó, vamos direto, então, para a LDB. Onde é que ele cita a LDB aqui, ó? A LDB é citada aqui, ó, no artigo 26, no parágrafo 9º. Então, nós vamos aqui no 26, parágrafo 9º. Agora sim eu estou certíssimo. Tenho certeza do que eu estou falando. Né? Estamos na LDB mesmo. 26, parágrafo
nono, que diz o seguinte, no parágrafo nono. Cadê você? Tá aqui, ó. Esse de cima foi vetado, né? Aí o de baixo, ó, tá aqui, ó. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança. Tá vendo? A nossa LDB, ela vai citar no artigo 26, parágrafo 9º, e é recente, tá? Ó, é 2021. Vai citar que conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais nos currículos que trata o caput desse artigo, observando as diretrizes da legislação correspondente e a produção, a distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. Tá certo, gente? Olha só. 2021. 14.164 de 2021. Certo? Foi citado, então, aqui na nossa LDB. Se a gente continuar lendo aqui, vai ter outras coisitas a mais, mas o que a VUNESP está mandando a gente ver é exatamente isso. Então preste atenção nisso. Ó. Vou até ler novamente. Conteúdos relativos aos direitos humanos, à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares, no que trata o caput desse artigo, tendo como diretriz a lei, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que observa a produção e a distribuição de material didático adequado. E eu não sei se você sabe, a lei, o Estatuto da Criança e Adolescente é obrigatório, tá? Também você ensinar em todas as matérias, tá? Pode ser língua portuguesa, artes, história. É preciso aplicar esse conhecimento aos adolescentes, às crianças e adolescentes, tá? É obrigatório. É o que fala a lei. Vamos lá. Próxima lei aqui, certo? Seguindo em frente. Vou escrever a palavra lei. Aí ele acha mais fácil. Isso. Diz o quê? Ó, a lei LDB vi logo de cara aqui, então vamos direto ler ela, que seria o artigo, né, LDB, certo? Que tem a lei 13.168 de 6 de outubro de 2015, que altera a redação do primeiro artigo, né, 47 da lei 9.394 LDB. O que diz aqui, né? Primeiro parágrafo, melhor dizendo, né? Primeiro parágrafo do artigo 47. O que diz o primeiro parágrafo? O que dizia lá o artigo 47? Vamos lá. 47 a gente tem que voltar um pouquinho, ou voltar não, ir adiante, né? 47, primeiro parágrafo. Olha só, tá vendo que ele foi cancelado? Porque foi alterado, certo? Ele foi alterado. E a alteração está aqui, ó. O primeiro parágrafo ficou assim agora. Antes dizia assim, ó. A instituições informarão os interessados antes de cada período letivo os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sem duração, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando a se cumprir as respectivas condições. Beleza? Era isso que eu dizia. Parágrafo 1º diz o seguinte agora. As instituições informarão aos interessados antes de cada período letivo, programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir respectivas condições, e a publicação deve ser feita sendo as três primeiras formas concomitantemente.
Tá certo? Então é isso, gente. Ó, que ele tá pedindo para que você saiba. Tá certo? Ó, exatamente isso. Foi, então, parágrafo 1º, ele foi alterado e agora ele está exatamente assim. As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas e cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a se cumprir as respectivas condições. Publicações devem ser feitas sendo as 3 primeiras formas de concomitantemente. Inciso 1º. Em página específica na internet, no sítio eletrônico da instituição de ensino superior, obedecendo o seguinte: a. Toda publicação que se refere a esta lei deve ter como título, grade, o corpo docente. A página principal da instituição do ensino superior, bem como a página de oferta de seus cursos interessantes, né? Enfim, eu acho que como ele está citando exatamente esse parágrafo aqui, essa alteração do parágrafo, a gente fica nele mesmo, tá certo? Ó, toda publicação, se você for ler isso aqui, bem, vai ser um pouquinho de mais tempo, mas tudo bem, interessante ler. Nunca é muito você ler a lei inteira, certo? Mas eu vou ficar aqui no caput, aqui no início, né? Nessa alteração, certo? Que eu já li 2 vezes aqui pra gente. Mas, se você quiser, dê um print aí nessa tela e leia tudo o que está sendo dito aí. Beleza? E vamos prosseguir em frente aqui, pra gente não demorar muito neste vídeo. Vou abrir mais essa. Porque a gente tem que ler, porque vai que justamente aquilo que a gente não leu caia, né? Mas eu gosto de coisa que vem assim, ó, curtinha. Porque a gente já se livra, né? Já sabe o que é e já se livra. Aqui, ó, tá falando de mais uma coisa aqui, ó. A Lei 13.174, de 21 de outubro de 2015, insere o inciso 8º. Foi inserido o inciso 8º. Onde? No artigo 43 da LDB. Então, artigo 43 da LDB. Nós estamos muito próximo dele. Vamos só voltar um pouquinho aqui. 43 foi inserido esse 8º aqui, ó. Certo? O que diz o 8º? Só isso que é para ler, gente, ó. Bom quando é assim, né? Que ele já indica atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação, a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os 2 níveis escolares, tá certo? Então vamos lá e vamos ler novamente aqui onde a VUNESP indicou. Atuar em favor da universalização e do cumprimento. Essa palavra é boa, né? Universalização, ela aparece, certo? Então quando você vê essa palavra, você vai lembrar disso aqui. Se por acaso cair. Que pode cair, tá? Não é certeza, mas pode. Atuar em favor da universalização e do cumprimento da educação básica mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas, o desenvolvimento de atividade de extensão que aproximem dos níveis escolares, certo? Eu acho que é bom a gente dar atenção a esses que... Acho que não é muito comum você ver esses artigos. Você vê muito artigo até o 32, os primeiros, né? Os primeiros 4 artigos da LDB. Você vê aqui isso com muita frequência em provas, no comunzão por aí, né? Nas provas que não tem muita concorrência. Mas essa prova aqui do professor do Estado de São Paulo, elas são 15 mil vagas e vai ter centenas, vai passar de 100 mil inscrições, você pode ter certeza disso. Então,
é uma prova extremamente concorrida. E, obviamente, a VUNESP ela não vai brincar com a gente, ela vai colocar coisa extremamente oculta aos nossos olhos. Então, por isso que a gente tem direto no ponto e ler e reler o que pode cair, certo? Então, eles estão dizendo aqui, ó, atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação, a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas, desenvolvimento de atividade de extensão que aprimore os 2 níveis escolares. Beleza. 21 de outubro de 2015 foi essa lei aí inserida na LDB. Certo? Foi inserido esse inciso, né? Inciso 8º, lá no artigo 43. Vamos lá. Seguindo em frente, terminamos aqui, gente, essa linha. Deixa eu ver quanto tempo já passou. Olha, nós fomos até rápido. E eu vou deixar para finalizar a LDB no próximo vídeo, tá bom? Eu vou deixar então essas 2 linhas para o próximo vídeo, beleza? E é isso aí, galera. Um abraço e eu vejo vocês no próximo.